O município de Lamego pertence ao distrito de Viseu. Os seus limites geográficos compreendem a norte o município de Mesão Frio e o município do Peso da Régua, a este o município de Amamar, a sudeste o município de Tarouca, a sudoeste o município de Castro Daire e a oeste o município de Rezende. De acordo com a reorganização administrativa do território das freguesias, o município de Lamego está subdividido em 18 freguesias, com 25.090 habitantes, uma densidade populacional de cerca de 152 habitantes por quilómetro quadrado, para uma área territorial de 16.540 hectares. O concelho de Lamego apresenta, em termos físicos e humanos, um território bastante heterogéneo. Este concelho corresponde a um território onde se verifica a presença de rochas como os granitos e os xistos, sendo que na cidade de Lamego os granitos abundam em maior número do que os xistos. A cidade de Lamego, capital do concelho de Lamego, situa-se aproximadamente entre os 400 e os 600 metros de altitude, relativamente no centro do concelho. Esta cidade apresenta declives mais acentuados na zona nordeste do concelho e, por oposição, apresenta declives mais moderados na zona noroeste. O concelho de Lamego é influenciado em larga medida pela presença dos afluentes do Rio Douro, Rio Varosa e Rio Balsemão, não só na particularidade do seu clima, mediterrâneo, como também nas atividades agrícolas, turísticas, religiosas e comerciais. O Parque Biológico da Serra das Meadas, inaugurado em 2002, situa-se a cerca de 7 km de Lamego. Tem uma área florestal de 50 hectares e está aproximadamente a 1000 metros de altitude. Este parque tem uma variada vegetação autóctone, como pinheiros e carvalhos. No meio da floresta pode-se observar raposas, cavalos, perdizes, pavões, veados, tartarugas de orelhas vermelhas, entre outros. Este parque é conhecido como um abrigo da vida animal e acolhe animais feridos ou doentes. Ainda possui alguns animais em cativeiro que são incapazes de sobreviver em liberdade no seu habitat. O Parque Biológico da Serra das Meadas é o maior centro pedagógico ambiental da região e tem como objetivo sensibilizar para os problemas ambientais, incluindo o perigo da extinção das espécies. Neste parque podem-se fazer passeios em família, contactando com a natureza e com os animais aqui presentes. Sobre a antiguidade do Castelo de Lamego, quase todos os autores consultados referem que o castelo é obra de mouros e anterior à fundação da nacionalidade. Do primitivo, apenas subsistem a torre de homenagem do século XII, parte da velha muralha e a cisterna do século XIII. A torre de homenagem, com cerca de 20 metros de altura, é de planta quadrangular e tem nas suas faces frestas de iluminação, algumas alteradas no século XVI para serem transformadas em janelas, por ordem do último conde de Marialva, Dom Francisco Coutinho, talvez com o intuito de dar à torre uma função habitacional. Esta também possui uma praça de armas em forma de hexágono irregular, cuja muralha, com cerca de 90 metros de perímetro, é dotada de adarve, acessível pelo lado norte por um lance de escadas. Entre 1939 e 1940, o castelo foi alvo de restauros, vindo as sineiras e os sinos que existiam no alto da torre a ser retiradas para lhe acrescentarem as ameias. O acesso ao velho burgo do castelo fez-se através de 2 pórticos abertos na muralha. Quem entra pelo lado norte passa pelo arco chamado Porta dos Figos ou dos Fogos, também já chamada Porta da Vila ou do Aguião, enquanto que a porta no lado oposto se denomina Porta do Sol. Junto a esta última encontramos uma interessante casa blasonada que pertenceu à Ordem de Císter e mais tarde veio a ser Casa da Roma. A cisterna de Lamego, situada extramuros da Praça de Armas, é de silharia retangular e abobadada, com ogiva nervada, sustentada por largas cintas apoiadas em pilares. Com cerca de 20 metros de comprimento e 10 de largura, é considerada um dos melhores exemplares das cisternas dos castelos portugueses. O Castelo de Lamego está erigido na parte mais alta da cidade, a 543 metros de altitude, e é classificado como Monumento Nacional pelo Decreto 16 de junho de 1902. Sé Catedral de Lamego. O Bispado de Lamego está documentado desde muito cedo na história do cristianismo peninsular, datando a primeira referência de 572, ano em que o bispo Sardinário esteve presente no Segundo Concílio de Braga. O edifício que hoje conhecemos começou a ser construído nos meados do século XII por patrocínio parcelado de Dom Afonso Henriques sobre uma antiga capela dedicada a São Sebastião, esta mandada edificar pela condessa Dona Teresa algumas décadas antes. Do período românico, resta a monumental torre que flanqueia a fachada principal do lado sul. De secção quadrangular, dispõe-se em 3 andares sobre forte embasamento, constituindo o último uma reconstrução mais recente do monumento original.
Ao nível dos elementos divisores, destacam-se as frestas de arco apontado do primeiro andar, como se de uma obra de arquitetura militar se tratasse, e as elegantes janelas de arco a pleno centro de duas arquivoltas do segundo andar. Estas são decoradas com meias esferas e capitéis vegetalistas, circunstâncias que permitem atribuir uma datação algo tardia para o projeto, provavelmente já a rondar a viragem para o século XIII, tendo em conta que a obra, iniciada pela cabeceira, demorou ainda algum tempo a chegar à face ocidental e, consequentemente, às torres. Nos inícios do século XVI, o monumento foi objeto de uma importante reforma. O resultado foi a principal obra manuelina deste setor do reino, reservada à fachada principal, sendo este um elemento primordial de cenografia e de impacto visual a todos quando se aproximavam da catedral. Os três panos da frontaria, que denunciam o interior em três naves, passaram a conter uma tripla entrada harmónica composta por portais de arco apontado. Na Idade Moderna, o conjunto catedralício foi aumentado e enriquecido com outras obras, como o claustro e a nova Capela-Mor. A cidade de Lamego possui várias igrejas, porém, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios é o seu principal ponto turístico. O que mais chama a atenção é uma imponente escadaria barroca, com 686 degraus, que sobe até ao santuário no alto de um morro. A escadaria é toda decorada e nos lances há belos monumentos, capelas, fontes, estátuas e obeliscos. Edificada no cimo do Monte Santo Estevão, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios é, a par do Bom Jesus de Braga, uma das igrejas barrocas de peregrinação mais significativas do país. Igreja de Santa Maria de Almacave. Construído próximo de uma necrópole árabe, Macabe, derivando daí o nome de Almacave, este templo religioso é uma construção românica do século XII, tendo sido profundamente alterado, especialmente no século XVII, como são testemunhos painéis de azulejos com motivos geométricos e vegetalistas, o púlpito e a talha dourada, e as esculturas de São José e de Santo António, em madeira estofada do século XVIII. Reza a história que terá sido na Igreja de Santa Maria de Almacave que se realizaram as primeiras cortes do Reino de Portugal, por aí ao ano de 1143. Ainda hoje, a evocação desta Assembleia, na qual terá sido aclamado e investido o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, é um dos símbolos do passado histórico de Lamego. O Museu de Lamego encontra-se instalado no antigo Paço Episcopal, um edifício reedificado na segunda metade do século XVIII pelo bispo Dom Manuel de Vasconcelos Pereira. Da coleção assumem relevância os objetos classificados pelo Estado português como tesouros nacionais. Um sarcófago medieval, decorado com uma cena de caça em baixo relevo, os painéis que Vasco Fernandes pintou para a sede de Lamego entre 1506 e 1511, o conjunto de tapeçarias flamengas, tecidas em Bruxelas na primeira metade do século XVI e os painéis de azulejos figurados com cenas bucólicas e de caça do século XVII. Lamego tem apostado na criação e manutenção de zonas verdes, como parques, jardins e zonas de jogo para crianças. Relativamente à vertente cultural, destaca-se a gastronomia, uma vez que é bastante variada, oferecendo enchidos, queijos e doçaria típica. Destacam-se ainda diversas igrejas, monumentos, mosteiros e capelas. Estes lugares relacionam-se obviamente com o facto de Lamego ter se tornado sede de bispado e por isso são autênticas pérolas da região, apresentando uma beleza notável e sendo visitados por um número considerável de pessoas, destacando-se a Sé Catedral, a Igreja de Santa Maria de Almacave e o Santuário da Nossa Senhora dos Remédios. Olá, boa tarde. Estamos em Lamego, verdade? E vocês têm a vossa casa aberta com doces típicos e a famosa bola daqui de Lamego. Podem falar um bocadinho sobre os vossos doces conventuais? É sim, temos a tacinha de ovos moles, que são ovos moles com hóstia, o lusitano, que é doce de ovos com amêndoa, o margadinho de Sheila, que é Sheila e nós, o barquinho de Santa Clara, que é doce de ovos com vinho de Porto, o Sidónio, que é de amêndoa amarga, e o Lamego, que é uma pasta de amêndoa. Muito bem. Pronto, para além dos doces conventuais que vocês têm, é muito típico aqui também a bola, como eu estava a dizer. Mas tem vários sabores da bola. A mais típica é da casa, que é presunto e fiambre. Muito bem. Depois temos presunto com salpicão, temos vinha de alhos, frango, queijo e fiambre, bacalhau e sardinha. Muito bem. E a vossa casa já está aberta há muitos anos?
55 anos. Sim. O fundador, se me puder dizer alguma coisa sobre como surgiu, o fundador da casa. É assim, o pouco que sei, é o Sr. Álvaro. Ele começou a trabalhar como ajudante de pastelaria, mas foi noutra casa. Não sei qual é que é. Também aqui em Lamego. Depois começou tudo sim, isso. sim. Pronto, as pessoas começam a procurar muito aqui a bola, não é? Do Lamego. Correto. Muito bem. Pronto, então já que falámos na bola, eu vou querer a bola típica da casa, que é, como disse, Presunto e fiambre. presunto e fiambre. Pronto, é isto, não é? E a vossa pastelaria chama-se? É a pastelaria da Sé, também conhecida como Casa das Bolas. Muito bem. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.